Fala galera, beleza? Trazer mais uma curiosidade aqui sobre ciência pra vocês. E são essas linhas aí, cara, vocês já ouviram falar desses geoglifos aí que estão encontrando na Amazônia. Isso aí é um monte de formas geométricas que foram desenhadas no chão por povos aí que viveram antes da chegada dos europeus. Então um povo muito antigo que fez isso aqui no Brasil. Então descobriram até a existência de estradas retilíneas assim mesmo, feitas por esses povos. Então era um povo que tinha conhecimento de geometria. E isso está mudando completamente a visão que os cientistas tinham, os arqueólogos, pesquisadores tinham sobre esses povos que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. E elas estão sendo descobertas porque estão desmatando a floresta, né? Então essa área de solo que antes a gente não conseguia ver, hoje em dia a gente consegue ver de satélite, de avião, de drone, enfim. E a primeira que descobriram foi já nos anos 70, tem bastante tempo, mas até hoje estão descobrindo novas formas dessa aí desenhada no chão. Hoje em dia já tem centenas dessas formas aí catalogadas. E a primeira coisa que isso já muda, assim, da visão que a gente tinha sobre esses povos é a quantidade de gente. Antes, a gente achava que tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas vivendo nessa região amazônica. Essa estimativa hoje em dia, né, porque estão achando tanta linha dessa aí, já tá na casa aí dos 10 milhões de pessoas, quase 10 milhões de pessoas que viviam aqui. Então, assim, é uma civilização inteira e gigantesca, e eles tinham domínio, pelo menos de básico, de geometria, já que essas formas aí tem círculo, quadrado, até hexágono tem desenhado, e perto dessas linhas aí, eles encontram muitas vezes elementos de cerâmica e também a famosa terra preta. Você já deve ter ouvido falar disso aí. Essa terra preta é uma técnica milenar, já conhecida pelos nativos aqui da América do Sul, que é como se fosse, eu não entendo muito bem não, até posso pesquisar melhor depois, é como se fosse uma compostagem. Todos os lixos da aldeia eles jogavam num canto específico, depois tacava fogo naquilo, e isso age como um fertilizante que aumenta muito a produção aí das árvores frutíferas que eles plantavam. Árvore essa que não daria normalmente no solo amazônico, né, ou daria numa escala muito menor, porque o solo amazônico ele não é muito bom para certos tipos de planta, né? Você já deve ter ouvido falar isso também. Mas esse povo ele dominava essa técnica da terra preta, e essa terra preta também é espalhada por uma área muito grande da Amazônia. Então, a nossa visão sobre esse povo foi completamente expandida. Áreas da Amazônia que antes se acreditava não ser habitada, por exemplo, zona longe de rio, né? Antes achava-se que esses povos da Amazônia viviam em beira de rio, mas não. Estão achando isso aí longe de rio, cara. É uma região muito grande que vivia aí esses aproximadamente 10 milhões até o momento, né? Até onde a gente sabe, por enquanto, perto de 10 milhões de habitantes. E esse povo simplesmente desapareceu. E a hipótese mais provável é que quando os primeiros exploradores europeus chegaram aqui, eles trouxeram primeiro muita doença, né? Doença que os povos nativos da América, a gente sabe, ele não tem a resistência para as doenças da Europa. Então muitos já morreram aí e também muitos deles foram mortos mesmo, escravizados. E existe até algumas pessoas que estão levantando certas hipóteses, que é o seguinte: muitos desses exploradores, eles tinham vários relatos aí de civilizações gigantescas vivendo aqui na América do Sul, e o pessoal não dava muito a bola, achava que os caras escreviam isso aí devia estar bêbado. Mas não, cara. Provavelmente esses caras estavam falando a verdade quando falavam de civilizações grandes, esses primeiros exploradores, esses relatos deles. E hoje em dia, a galera aí já tá considerando mesmo ser real muitos desses relatos aí. Se eu achar alguma matéria sobre isso, eu deixo o link na descrição. Isso aí eu vi foi um jornalista falando, não foi nenhum arqueólogo, tá? E a grande questão que fica aí pros cientistas, cara, é descobrir o quanto esse povo impactou na floresta amazônica. Eu, pelo menos, desde criança, sempre acreditei, que talvez eu também tenha entendido errado, estudei pouco, mas eu sempre acreditei que a floresta amazônica sempre foi do jeito que é, e é uma floresta virgem, a maior parte dela, muito ainda não foi explorado. Porém, já que tinha perto aí de 10 milhões, aí cerca de 8 bilhões de pessoas vivendo lá, boa parte dessa floresta já foi explorada, mas não pós-descobrimento, né? Isso antes, esses povos que vieram antes aí dos anos 1500 no Brasil. Eles exploravam a floresta, eles plantavam, eles utilizavam técnicas de queimada, porém, isso não é motivo pra gente desmatar a floresta também, né? Porque esse povo, eles tinham um convívio muito sustentável, já que eles utilizavam até essa técnica de compostagem, como eu disse. Então, assim, não vamos sair queimando a Amazônia também e achar que tá justificável porque o povo no passado fazia isso também. Por isso que esse tipo de informação deve ter muito cuidado para ser interpretado, né? Vai ver até esse é um motivo que os arqueólogos nunca quiseram muito, assim, jogar isso no público, né? E sair falando para todo mundo, porque muita gente pode entender errado, né? De que a Amazônia já foi explorada muito e que é por isso tá liberado para explorar. E ainda tem muita coisa a ser estudada, cara. A gente tem que estudar muita coisa, a gente pode até, quem sabe, aprender muita coisa com esses povos aí, como que eles manejavam as lavouras deles nesse tipo de solo, enfim. E a dimensão de quanto esse povo afetou o clima também é uma coisa, uma hipótese levantada. Eu vou deixar o link na descrição, onde o cara fala aí, o pesquisador, mas ele descarta isso aí é muito improvável. Mas só pra gente ter uma noção da escala do que pensaram em considerar sobre essa descoberta, é o seguinte, cara, de que no ano 1650 a 1700 e pouco, teve uma mini era do gelo no mundo. A temperatura global esfriou muito, então tem relatos de rios congelando na Europa, enfim. E foi justamente nessa época aí que essa população que vivia aqui na América do Sul começou a morrer mesmo em massa. E conforme essas pessoas foram morrendo,
morrendo, a floresta foi tomando lugar de volta, o motivo dessas linhas estarem escondidas por tanto tempo, né? Porque a floresta cresceu no lugar. Só que é o seguinte, as árvores maiores, quando foram crescendo, começaram a capturar o CO2 da atmosfera do planeta, e é o CO2 responsável por guardar o calor aqui na atmosfera. Então a floresta amazônica, quando cresceu, capturou esse CO2 e esfriou o mundo, cara. Olha a dimensão do negócio que os caras consideraram. Lógico que isso é uma hipótese bem improvável, que já foi descartada pelos pesquisadores, mas de qualquer forma, é uma escala gigantesca, né? Pô, 10 milhões de pessoas vivendo aqui antes, nesse lugar tão gigantesco que é a Amazônia, e pode ser até que tinha mais gente. Os cientistas ainda estão estudando, estão pesquisando, pode ser que encontrem ainda mais vestígios. Hoje em dia eles estão usando uma técnica de radar de luz, que eles conseguem meio que ver o solo através das árvores, né? Então não precisa desmatar nada pra gente conseguir enxergar o solo agora. E pode ser que eles encontrem muito mais dessas linhas aí, vamos ver. Qualquer notícia nova eu vou trazer pra vocês aqui. Eu achei muito curioso isso, muita doideira pensar que tinha muita gente, que tinha uma civilização gigantesca vivendo aqui no Brasil antes da chegada dos europeus, da invasão dos europeus, né? Vamos falar a palavra certa. E vocês aí, vocês conheciam também esses geoglifos aqui da América do Sul? Comenta aí o que vocês acham disso, deixa o like também, se inscreve no canal para mais conteúdo de curiosidade científica e valeu!